Alô, alô, pessoal! Mais uma aula de física aqui com o professor William novamente. Hoje falaremos o que? Elementos de um circuito elétrico e especificamente de um circuito elétrico simples. Então, bora lá, né? Então, o que vocês devem estar se perguntando? Tá, mas o que é um circuito elétrico simples? Bom, circuito elétrico simples, o próprio nome já diz, é um circuito elétrico simples. Vocês devem estar pensando, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, então. Tá, beleza, mas fora a piada, então o que é um circuito elétrico simples realmente? Bom, um circuito elétrico simples é um circuito como este aqui, ó. Né? Uma pilha, fios elétricos, um resistor, uma lâmpada e um interruptor, que está como representado aqui, né? Mas ele não dá pra dizer que é só não é só uma lâmpada ou só um interruptor, né? Uma visão mais geral, aqui tem outra representação, né, desse circuito aqui, né, que seria a lâmpada também é um resistorzinho, né? Uma visão mais geral seria um circuito que tem apenas um caminho aqui, né? Que nem esse aqui, né? Só tem um caminho para a corrente percorrer. E se ele só tem um caminho, né? Uma malha, a gente fala até em malha em circuitos, quando a gente vai estudar mais circuitos mais complexos, a gente começa a falar que um caminho como esse aqui é uma malha, né? E se tem apenas um caminho ou uma malha, só vai ter uma corrente, né? Nesse caminho. Então, um circuito elétrico simples é quando você tem só um caminho ou uma malha, uma corrente, né? Aqui tem uma pilha, está representada aqui, né? Por uma representação uma lâmpada, que não deixa de ser um resistor, e um interruptor aqui, né? Que fecha o circuito, né? Fecha os contatos elétricos. Vocês vão ver depois mais o que é um interruptor por dentro, né? As aulas dos outros colegas, dos outros meus colegas, né? Dos professores de vocês. E aqui tem outra representação, né? Com outros símbolos, né? Isso aqui seria a fonte, isso aqui seria um interruptor, né? Abre e fecha, né? Que se estabelece, fecha o circuito aqui, né? Se estabelece os contatos elétricos. E aqui se abre, tirando o contato elétrico e não deixando mais ter corrente. E isso aqui a lâmpada não deixa de ser um resistor também, né? E uma das representações dos resistores é essa. Mas hoje a gente só vai ver mais ou menos o que é o que são os componentes mais gerais de um circuito elétrico simples e a descrição mais elaborada de cada um dos elementos, né? Por exemplo, o que é um capacitor, quais são os tipos de resistor, vocês vão ver com o professor Diego. Então, beleza, um circuito elétrico simples é isso aqui. Só antes de passar para o próximo slide, pessoal, eu vou mostrar uma parte de um vídeo que a nossa professora fez montando um circuito elétrico simples. Assim vai ficar mais claro para vocês do que se trata. Então, bora lá. Aqui, ó, pessoal, essas são as partes que foram utilizadas para montar o circuito. Um suporte pilhas, duas pilhas, lâmpadas com uma lâmpada incandescente, uma mini lâmpada incandescente com soquete, um interruptor e os fios de ligação, que são os nossos jacarés. Então, bora ver a construção desse circuito. Nessa primeira atividade, a gente vai usar todos esses elementos, montar um circuito para fazer esta lâmpada brilhar. Então, começando. A ideia é que os alunos façam essas ligações, estabelecendo todos os contatos e tentem descobrir quando a lâmpada brilha, por que ela brilha ou por que ela não brilha. Então, Aqui, pessoal, daí já estaria o circuito elétrico simples todo fechado. A priori, essa lâmpada deveria estar ligando. Então, só que isso vai ser uma atividade para vocês tentarem descobrir o porquê que ela não está ligando
essa atividade vai ser feita com as outras aulas dos outros professores dessa aula 3. Então aqui o meu intuito é só mostrar a construção do circuito. E agora eu vou mostrar a lâmpada ligando, certo? Que é só o que a gente quer ver por hora. Depois vocês vão fazer esse desafio que eu falei. Então aqui, pessoal, a professora vai apertar o botão agora e vai começar a brilhar a lâmpada. Vejamos. Máscara e aperta o botão, ela acende. Certo. Agora, quais são os elementos mais gerais de um circuito elétrico simples? Então, um circuito elétrico simples, ou um circuito, né, em geral, mas aqui a gente está olhando mais para o circuito elétrico simples, ele é composto de geradores e receptores, certo? O que são esses geradores? Os nossos geradores aqui nos circuitos elétricos vão ser as pilhas e as baterias, né? Aqueles componentes que fornecem a energia elétrica. Eles transformam algum tipo de energia elétrica, algum tipo de energia em energia elétrica. Vamos olhar para a pilha. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica, né? Energia potencial elétrica, que é mais especificamente, né? Como se dá esse processo? Se dá através de que vocês já devem ter visto alguma vez, né? Lá na química, né? Embora que a gente esteja estudando física, né? A gente separa essas áreas, mas é só para organizar, mas está tudo relacionado. Na química, a gente tem aquele processo de oxirredução, né? Que se a gente tem dois metais de naturezas distintas, um tende a perder elétrons e o outro tende a ganhar elétrons, né? E por esse processo natural, né? Natural químico, se armazena energia elétrica, né? E então essa energia química é transformada em energia elétrica nas pilhas e nas baterias. Então, os geradores são os que possuem energia elétrica primordial, né, no circuito elétrico. E os outros elementos, né, a classe de elementos, é aqueles que são os receptores, aqueles que vão usar a energia elétrica dos geradores, né. Então, os receptores, aqui, por exemplo, um motor, esse aqui é um motorzinho de ventilador, aqui, que ele vai usar a energia elétrica dos geradores para transformar a energia elétrica em energia cinética de rotação, né, das pás, para fazer no verãozão aqui de Porto Alegre, para a gente não morrer, né, de calor. Aqui a gente tem um resistor do chuveiro, né? Aqui é bom a gente diferenciar resistor e resistência, né? Provavelmente os outros colegas vão fazer essa diferenciação, mas eu vou aproveitar para ressaltar aqui. Isso aqui, que a gente fala comumente como resistência, né? Na verdade não é resistência. Isso aqui é o resistor, né, do chuveiro, né? Por mais que a gente fale, eu vou trocar queimou a resistência do meu chuveiro, do Lorenzetti lá no Firuzão, né? Daí tu pega essa resistência, esse resistor, né? A gente fala, eu vou trocar a resistência. Na verdade, tu vai trocar o resistor, né? Resistência é a propriedade do resistor. Então, a gente está numa aula de física aqui, é bom ser um pouquinho mais peremptório, né? Uma palavra boa aí para outros usar na redação do Enem. E outros receptores são as lâmpadas, né? Que são, não deixa de ser resistores, só que eles vão pegar essa energia elétrica armazenada nos geradores e transformar o nosso principal interesse nas lâmpadas é transformar a energia elétrica em energia luminosa, certo? Por mais que se perca um pouquinho para energia térmica, o nosso principal objetivo é transformar a energia elétrica em energia luminosa aqui, nesses receptores. Então, eu falei aqui eu falei do resistor do chuveiro. Nesse caso aqui, a gente tem a transformação da energia elétrica dos geradores, no caso a tomada, né? Em energia térmica, né? Por efeito Joule aqui que aquece a água. Então essa é a transformação. Então, de maneira geral, os receptores usam a energia elétrica dos geradores para dissipar potência elétrica, né? Potência elétrica é uma energia por tempo. Então transformam a energia elétrica em outras formas de energia, como a energia térmica, no caso do resistor do chuveiro, potencial, por exemplo, um capacitor, que vocês vão ver depois, que é um capacitor, com o professor Diogo.
Em energia cinética, como um motor de um ventilador, ou um motor de um carro, né? Uma energia cinética de rotação para rodar as rodas do carro. E é isso. Também aqui eu poderia pensar, aqui fazendo uma analogia não só com elementos de circuito elétrico, a gente poderia pensar num gerador como se fosse, por exemplo, uma diferença de altura, né? A gente tem por exemplo, um tobogã, aqui um gerador. O que seria um gerador que armazenou energia potencial gravitacional, no nosso caso, né? Seria um tobogã de água, né? E daí, quem é que seria o receptor do tobogã de água? Primeiro a água que tá caindo, né? Pra não deixar a gente se queimar na queda, né? E a gente mesmo, né? O gerador ele ia transformar essa energia que tem armazenada, né? Essa energia armazenada por uma diferença de altura em energia cinética da gente mesmo descendo o tobogã, né? Então, essa classificação ela não serve só para circuitos elétricos, mas poderíamos fazer essa analogia para a parte gravitacional ou para outras partes também, né, da física. Legal. Então aqui, agora a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, dissecar um pouquinho mais um dos elementos desses circuitos, né, um desses receptores, né. Mas é só esse elemento que a gente vai olhar, né? Os próximos elementos quem vai mostrar é o professor Diogo. Beleza, uma lâmpada incandescente aqui, né? Essa, só deixar claro que agora a maioria de vocês não vai ver mais, né, no mercado lâmpada incandescente, né? Eu acho que nem se pode mais vender essa lâmpada incandescente, mas a gente vai analisar ela, né, porque foi muito utilizada no passado. Né? E ela é uma das mais simples, assim, do processo de se analisar também, né? As outras lâmpadas aqui são processos mais elaborados para se explicar. Então, quais são as partes de uma lâmpada incandescente, né? E como que ela foi construída para que no circuito elétrico ela consiga gerar, nos fornecer energia luminosa. Embora, o principal motivo da lâmpada é a energia luminosa, hoje não se vende mais a lâmpada incandescente justamente porque a maior parte da energia elétrica, dos geradores, né, das tomadas elétricas que iam para a lâmpada, eram transformadas em calor e não em energia luminosa. Né? Por isso que não se vende mais, é um desperdício tremendo. Enfim, quais são as partes aqui? Né? Aqui, numa lâmpada incandescente, a gente tem essa partezinha aqui, né? Que é uma rosca metálica, certo? E aqui a gente tem essa parte preta aqui, essa rosca é uma parte metálica, um contato elétrico, né? Essa parte preta aqui é um isolante, e embaixo dessa parte preta, vocês já devem ter visto, né, alguma vez, uma lâmpada incandescente. Não só a lâmpada incandescente, mas outras lâmpadas fluorescentes também tem, né? Esse modelo aqui, né? Tem uma parte de metal aqui embaixo, né? Então, são dois contatos elétricos, né? Essa rosca aqui é um contato elétrico metálico e isolado por essa parte preta, e aqui embaixo tem uma parte metálica também. Beleza. Então, esses dois contatos aqui vão ser feitos com o gerador, né, no caso onde a gente rosqueia a lâmpada, né? E daí esses dois contatos, essa rosca aqui e a partezinha de baixo, fecham o circuito, certo? E aqui se tem esse isolante aqui, porque eles não podem estar em contato. Essa rosca e essa partezinha não poderiam estar em contato, senão teria um curto-circuito. Beleza, então essa rosca aqui está conectada a esse fio aqui, metálico, né? Um fio metálico que vem aqui e vem até o tungstênio, né? O filamento de tungstênio, que é ele que vai aquecer e por esse aquecimento ele começa a ter, quando ele começa a ter muita temperatura, aumentar a temperatura, ele começa a emitir luz, né? E daí esse fio aqui elétrico, né, passa pelo filamento, e tem outro fio elétrico aqui, que esse aqui não está em contato com a rosca, certo? Mas está em contato direto com a parte metálica de baixo. E daí quando eu fecho, rosqueei bem direitinho, isso aqui vai
essa aqui vai tocar na parte metálica lá da onde está sendo rosqueado, e essa parte aqui vai tocar em outra parte do circuito e se fecha o circuito completamente. Pessoal, agora antes de mostrar as outras partes importantes da lâmpada incandescente, eu vou mostrar um videozinho feito pela nossa professora falando um pouco mais e mostrando mais visualmente, né, a importância qual é a importância desses contatos metálicos aqui, certo? Então, bora lá ver. Aqui então, né, pessoal, a gente tem a lâmpada incandescente e agora a professora vai explicar mais um pouquinho sobre esses contatos, esses dois contatos elétricos que eu mencionei. E o que é mais fundamental nessa questão do fazer o contato é justamente essa parte da extremidade. O contato metálico se dá em 2 pontos, através dessas roscas e desse ponto aqui inferior. Entre a rosca e aquele ponto inferior metálico, tem essa parte que é um isolante. Beleza, qual a outra parte importante? A parte importante é esse 2 aqui, né, seria um gás inerte que tem aqui dentro, né, responsável pela não oxidação do filamento. Né? Se a gente não tivesse esse gás aqui, provavelmente se botasse, ligasse os contatos elétricos, o filamento ia queimar na mesma hora. Né? Por isso que se coloca esse gás inerte aqui dentro. E o bulbo é justamente para conter esse gás, certo? E essas são as principais formas, as principais partes da lâmpada, né? Tem esses suportes aqui, né, também, que deixam o filamento bem firme, né, para evitar que ele... Porque ele é muito sensível, esse filamento, então precisa de um suporte para que ele não fique balançando toda hora, né, para que não se desfaça os contatos elétricos. Mas, em geral, é isso, né, da lâmpada. Então, é um elemento que tem várias partes, né, e seria bem trabalhoso de representar ele, né, desenhar tudo, né, isso toda hora. E por isso que agora a gente faz essa diferenciação, né? Diferenciação não, essa análise entre os circuitos reais, né? E a representação que a gente faz. Né? Por que a gente não desenha, quando a gente vai trabalhar com circuitos elétricos, né? A gente faz essas representações mais simples. Né? Por exemplo, aqui uma fonte, eu não vou desenhar uma pilha, ou por que eu não vou desenhar uma lâmpada, né, em 3D ou e tal? Primeiro, porque é muito trabalho, né, desenhar todos os elementos de uma lâmpada ou de um capacitor ou desenhar tudo direitinho, né? É muito mais prático só fazer essas representações mais simplistas, né? Daria muito trabalho toda vez. Eu quero desenhar um circuito aqui e mostrar que isso aqui é uma lâmpada. Então vou ter que desenhar a lâmpada, sendo que cada um vai desenhar uma lâmpada de um jeito, né? Então a gente estabelece uma notação universal, né? Uma notação universal para que quando para alguém que esteja desenhando um circuito elétrico queira dizer, eu vou representar uma lâmpada, né? Isso aqui não isso aqui, por exemplo, é um elemento, é uma representação universal de um resistor, né? Mas não é um resistor especificamente com uma lâmpada. Vocês vão ver depois que tem outra representação para a lâmpada. Mas, então, quando alguém quer representar um resistor do tipo lâmpada, tem outra notação universal, né? E isso fica bem eficiente, porque se tu faz uma notação específica, né? Fica muito mais dinâmico a representação e qualquer pessoa, aqui eu desenho aqui um circuito aqui, aí no Brasil, sei lá, alguém dos Estados Unidos vai conseguir entender do que eu estou querendo falar, né? E aqui eu traço a análise com a matemática, ó. Esses símbolos aqui, ó, talvez vocês não conheçam todos esses símbolos, né? Mas um símbolo aqui, o símbolo de existe, o símbolo de pertence, não pertence, você já deve conhecer, né? Esse símbolo aqui, se eu utilizar aqui no Brasil e fizer um artigo, um matemático fizer um artigo aqui e utilizar, sei lá, esses símbolos para fazer um artigo sobre teoria de conjuntos, um cara lá da China ou um cara dos Estados Unidos vai entender que isso aqui é um pertence, não pertence e que está falando, por exemplo, de teoria dos conjuntos. Então, da mesma forma, um circuito, né? Por isso que é eficiente essa representação.
né? Então é muito mais prático, muito mais rápido e além disso se torna uma coisa sistemática e universal. Então por isso que a gente representa de uma forma bem mais simples, né, as coisas, os elementos do circuito elétrico. Então, uma aplicação do circuito elétrico simples é a lanterna, né? Quem nunca foi no acampamento aí, fez brincadeiras noturnas utilizando lanterna, né? Época boa minha do colégio que eu fazia isso aí. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas era bem divertido. Enfim, temos a lanterna, né? Ou quando dá um apagão em casa, né? Quando dá apagão em casa, a lanterna, quando se não tem, quando não tem, usa a vela, né? Mas é mais eficiente que não tem lanterna. Enfim, temos a lanterna aqui. E a lanterna é um circuito simples, né? É um circuito, por definição, simples, né? Que só tem um caminho. Então aqui a gente tem esse estojo aqui da lanterna, temos a lâmpadazinha, algumas pilhas que são geradores, né? E o receptor vai ser a lâmpada, né? E aqui os elementos para fechar. Né? Então aqui eu ligo essas três baterias, né, juntos, sei lá, se fosse aqui 1,5 volts cada um, fica 4,5 volts, né? Aquela molinha de baixo, né, estabeleço o contato com essa molinha de baixo, e daí essa molinha de baixo está ligada com um circuito, uma parte elétrica aqui, né, que vai estar ligada com a lâmpada. E aqui, aquele botãozinho que a gente aperta, ou um vai e vem, né? Que normalmente é um botão ou um vai e vem, é o nosso interruptor, né? Aquele que vai fechar ou vai fechar os. Meu Deus, fugiu a palavra agora. Os contatos elétricos, ou abrir os contatos elétricos, não deixando mais passar corrente elétrica e, portanto, não havendo mais. Não fazendo mais que a lâmpada brilhe. E essa é uma aplicação, né? Aqui é a mesma forma, é uma outra. Meu Deus, fugiu o nome agora, de novo. Tô ficando velho. É uma outra lanterna, só que composta de, em vez de 3, 6 pilhas. E aqui uma lâmpada. Esse aqui é o símbolo universal de lâmpada, né? É um resistor de lâmpada, do tipo lâmpada. E um interruptor, né? Isso aqui. Uma representação de um circuito simples aqui. Bom, e é isso. Por hoje é só, pessoal. Agora vocês vão ver mais detalhadamente com o professor Diogo todos os outros elementos de um circuito. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e até a próxima. Falou!